Então, inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, apresentando aí o estudo atuarial dos planos de saúde para o período de maio de 2020 até abril de 2021. Então, meu nome é Márcia, eu sou gerente de saúde, né, como a grande maioria dos participantes já me conhecem. Nós estamos, então, agora no período de estudo atuarial, finalizamos aí o estudo, o conselho fez aí a sua avaliação e fez a sua pontuação, e a gente gostaria agora da oportunidade de poder mostrar um pouquinho sobre o resultado, considerando que nós não tivemos oportunidade aí de fazer a apresentação presencial por conta da pandemia, né, do coronavírus. Agradecer a oportunidade, mas também, né, já aproveitando para orientar os nossos beneficiários que realmente tomem cuidado, né, que fiquem em casa sendo possível, né, isso é importante. Nós estamos num período difícil, né, para todos nós, né, não tenho dúvida disso, e a gente gostaria, neste momento, de poder passar um pouco das informações que nós não tivemos oportunidade de fazer no período aí, antes aí da pandemia, né. Nós estamos aí, eu vou passar os slides, né, gostaria muito que vocês prestassem atenção, qualquer questão, né, vocês podem depois reenviar aí perguntas para assessoria, para contatos, para assessoria de comunicação do Agros, que a gente vai estar à disposição para poder responder. Então, a primeira questão é que o objetivo dessa apresentação é apresentar os resultados dessa avaliação, como eu já havia falado, né, nós temos hoje 8 planos de saúde em vigor, né, com beneficiários inscritos, e nós estamos aqui para apresentar esse plano de custeio que deve vigorar que está vigorando a partir agora de maio, né, de 2020 até abril de 2021. Lembrando que para os participantes ativos, né, e seus dependentes, a primeira mudança na mensalidade vai ser a partir de 1º de junho, né, que vai ser referente à competência maio. Para os agregados, os valores já foram calculados, porque os agregados acabam pagando um mês de antecedência, isso de acordo com o nosso plano aí de custeio. A metodologia que foi utilizada, né, nós usamos aí os últimos 24 meses, de dezembro de 2017 até novembro de 2019, né, foi feito todo um ajuste nessa base de dados, então a gente vai lá no banco de dados do Agros, retira todas as informações referentes aí à utilização, à frequência de utilização, para que o atuário possa avaliar uma estimativa para o próximo ano, né, e desses valores a gente atualiza eles para que a gente possa ajustar o valor real do que foi utilizado no último ano, né, o cálculo da margem de segurança, estatística de 95% que é utilizado, e o cálculo da necessidade de receita, a gente faz uma comparativa aí com a receita atual e uma proposição desse plano de custeio que será compatível com as necessidades de receita para o ano de 2020 até abril de 2021. Nós também utilizamos um acerto na base de dados de 1,95%, que se refere ao INSS dos prestadores de serviço, né? Esse valor, esse tributo, ele é retido na base de dados na hora do pagamento da folha de pagamento da rede credenciada, então a gente tem que fazer também, computar esses valores, tá? Negociação de tabelas, nós estamos com uma previsão de que as tabelas de remuneração da rede credenciada sejam reajustadas na área médico-hospitalar em 3,24% nas despesas assistenciais e 3,49% das despesas odontológicas. Importante, gente, que vocês entendam, né, que, de acordo com a legislação da agência, anualmente nós temos que ter reajuste das tabelas de remuneração da rede credenciada. Caso o Agros não negocie, não estabeleça esses percentuais, existe uma cláusula no contrato que traz aí o gatilho, né? Ou seja, já se estabelece que os reajustes serão com base num determinado percentual. Então, é importante a negociação do Agros, porque senão a gente pode ter reajustes muito maiores do que os definidos aí dentro da negociação, né? Além disso, como eu passo uma base de dados que é do sistema, né? Eu tiro lá na minha base do sistema, o atuário avalia, né, o profissional que verifica estatisticamente essas receitas, essas despesas, ela vai lá na base contábil do Agros e verifica se há uma diferença, né, e ele encontrou uma diferença de 0,02% entre os dados contábeis e os gerenciais.
essa diferença ela é pouquíssimo relevante, né? Então, ele entende que não haveria necessidade de fazer aí o ajuste da base contábil com a base gerencial, considerando o pequeno percentual aí. As premissas, né, nós utilizamos aí a premissa de avaliação em conformidade com as orientações fornecidas pelo próprio Conselho Deliberativo do Agros, né? Nós temos aí as despesas, inicialmente discutindo as despesas de promoção de saúde e prevenção de doenças, elas entram nesse escopo, né? O Conselho Deliberativo, inicialmente, nós tínhamos que 0,03%, 0,3%, desculpa, do fundo assistencial é utilizado para cobrir despesas de promoção da saúde, né? A programação, de acordo com o orçamento para 2020, é de que a gente tenha uma utilização de 353 mil reais, né, aproximadamente aí, utilizados em promoção da saúde, e ela é rateada aí, o cursor está mostrando, entre cada um dos planos, né? Nós temos um percentual e esse rateio é feito pelo número de beneficiários. Como o Agro Saúde 1 e 3, com odontologia, detém o maior número de beneficiários, então nós temos o maior custo para este plano, tá? Hoje, R$ 299 mil, 204,66 centavos. Além disso, nós temos despesas não assistenciais, né? Elas também precisam ser incorporadas à base de dados, e elas aí estão despesas operacionais na faixa de R$ 89 mil mês, né? Despesas financeiras, R$ 16 mil, e despesas administrativas de 738.604,28 centavos. Então, o total das despesas não assistenciais, R$ 844.945,24. Essas são despesas necessárias para fazer com que o agro se mantenha em funcionamento, né? Nós tínhamos falado das despesas que são tiradas da base de dados, são despesas assistenciais, são consultas, exames, procedimentos médicos, odontológicos. Nós falamos das despesas do Promoprev, despesas, então, ligadas a investimentos na área de promoção da saúde e prevenção de doenças, e despesas não assistenciais, que se referem às despesas operacionais, financeiras e administrativas. As despesas não assistenciais, elas também são rateadas pelo número de beneficiários, né? Se vocês puderem observar aí pelo cursor, o Agro Saúde 1 e 3 com odontologia também detém aí um maior número de beneficiários, então ela é incorporado o maior número dessas despesas, né? E aí a gente pega os 844 mil reais, aproximadamente 845, né? E rateamos aí entre cada plano, esse rateio, então, ele representa os custos não assistenciais do plano de saúde. O custeio, né, para a administração desses planos de saúde, a gente tem as contribuições pagas pelos beneficiários, e é isso que a gente está aqui também validando, né, para que a gente consiga administrar esse plano, da onde que vem esses recursos, né? A contribuição paga pelos beneficiários, o repasse das patrocinadoras, que são os subsídios do governo e o repasse do Agros, e as receitas financeiras provenientes do fundo assistencial. São essas as fontes de custeio para que a gente consiga aí fazer frente a todas as despesas que são pagas mensalmente pelo plano de saúde. O repasse da patrocinadora, eu não sei se todos sabem, a gente tem aí o subsídio, né, determinado pelo Ministério do Planejamento, ele é feito por meio de uma tabela, né? Essa tabela, ela foi aprovada em janeiro de 2016, né? E nós temos aí os valores que são determinados por faixa etária e por faixa salarial, né? Então, para que vocês avaliem onde está, né, como calcular o seu subsídio, você tem que vir, né, na faixa etária sua e de seus dependentes, né, e na faixa salarial. Vou dar um exemplo aqui. Eu ganho 3 mil reais e tenho um beneficiário de 29 anos. Então, eu venho aqui, olha, o subsídio dele é 135,42. O meu subsídio, né, eu tenho 51 anos e tenho um salário de 3 mil, então, R$161. Então, eu somo esses dois valores e do valor do custeio, eu vou abater o valor do subsídio, né? É importante colocar de que essa tabela ela não é registrada desde 2016. Isso traz, com certeza, um impacto aí
ruim, né, para o custeio dos planos de saúde. Por quê? Onde é a única forma de reajustar os planos? É por meio do pagamento dos beneficiários, né, o fundo assistencial e dos beneficiários, porque o subsídio ele está fixo desde 2016. Os planos de custeio vigente, né? Nós estamos aqui, o valor, né? A parcela de cada um dos beneficiários, aqui são tabelas. Até abril de 2017, nós tínhamos essas tabelas vigentes com um teto de salário limitado a 17%, né? Então, nós estamos, aqui eu apresento as tabelas que vigoraram de maio de 2019 até abril de 2020, né? Para o AgroSaúde 1 e 3, com e sem odontologia, para o AgroSaúde 2 e 4, e o 2 sem odontologia também está aqui, também com limitado ao mesmo teto de 17%. O PASO-FV, né? E o PASO-FV ele não faz jus ao subsídio do governo federal, né? Esses beneficiários eles são subsidiados somente pela tabela de subsídio que é retirada do fundo assistencial, né? Então, os agregados também é importante colocar, os agregados não têm subsídios do governo, o governo encaminha a parcela aí para os titulares, ou seja, os participantes, servidores da Universidade Federal de Viçosa e seus dependentes diretos, esposa, marido, companheiros e filhos até 21 ou até 24 anos, se universitários, tá? Tabela de subsídio do PASO-FV, como eu falei, ele não tem subsídio do fundo assistencial, mas a gente utiliza uma tabela, um plano de custeio, né, para o plano de custeio, que é descontada por meio também da faixa salarial, né, e o tamanho do grupo familiar, né. Então, para aquele beneficiário do PASO-FV que ganha aí até R$3.000, né, se ele tiver 2 beneficiários, ele vai ser subsidiado aí em 26% do valor do seu plano de saúde, tá? Esse subsídio é retirado do fundo assistencial. O perfil de nossos beneficiários, é importante, a gente traz aqui o perfil de cada plano, né? O AgroSaúde 1 e 3 sem odontologia, ele posicionado em novembro de 2019, importante colocar que a nossa base aqui, né, para a apresentação do estudo atuarial foi de novembro de 2019, nós temos aí 2.159 pessoas, né, e 46,9% desses beneficiários na última faixa etária, né, 1.013 pessoas. Então, esse plano é um plano que apresenta uma característica bem envelhecida, né, 46,9% dos beneficiários acima de 59 anos. O AgroSaúde 1 e 3, com odontologia, posicionado também em novembro de 2019, nós temos aí 13.159 pessoas, é o plano com maior número de beneficiários, né? E temos aí que 30,3% deles estão acima de 59 anos. Também uma característica envelhecida, né? O AgroSaúde 2, sem odontologia, nós temos 51 beneficiários. O AgroSaúde 2 e 4, com odontologia, 90 beneficiários, né? Nós temos aí 90 beneficiários, todos eles aí distribuídos aí dentro das faixas. E o PASO-FV, nós temos 24 beneficiários. Lembrando, gente, que o PASO-FV é um plano que está fechado para comercialização, né? Hoje nós não comercializamos mais o PASO-FV. Essas 24 pessoas são aquelas que, à época, não puderam migrar para o AgroSaúde ou que ganharam, né, direito de permanecer no PASO-FV, tá? E aí são 16 dependentes diretos, 7 titulares e somente um agregado. A distribuição dos beneficiários do Agros, né, é importante a gente fazer uma comparação, como eu falei, da questão de que eles têm aí uma característica mais envelhecida, que a gente quer provar isso, né? Aqui nós temos uma tabela por faixa etária, né, onde o cursor está passando, número de beneficiários do setor de saúde suplementar, de todo do Brasil, isso aqui a gente tira na base de dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, beneficiários de autogestão, então todas as autogestões, o Agros faz parte
dessa categoria de autogestão, né? E aí nós temos os percentuais. Em relação a todos os planos de saúde, tirado aí da Agência Nacional de Saúde Suplementar, espera-se que 14,93% desses beneficiários de plano de saúde de todo o Brasil estejam na faixa de 59 anos ou mais. Das autogestões, o percentual é mais elevado, né? Desde sempre, as autogestões têm uma característica de manter os seus aposentados, os seus idosos dentro da carteira, né? O que não era uma realidade até a 9656, né? Na Lei 9656, que obrigou, por meio dos artigos 30 e 31 da lei, a fazer a manutenção desses beneficiários aposentados. Antes disso, os planos de saúde, no momento, os coletivos empresariais, no momento que o beneficiário se aposentava, ele perdia o direito ao plano de saúde. As autogestões sempre tiveram essa conduta de manter os aposentados na sua base, na sua carteira, né? Isso é importante mostrar. Considerando aí que das autogestões são 26,73%, o Agros está com 32,46%. Essa é um percentual que, para o Brasil, espera, né, que a população chegue a esse percentual acima de 59 anos em 2050. Né? Então, assim, a gente está muito acima, uma base muito mais envelhecida. Né? Nós concentramos aí 32,46% na última faixa, contra 14,9% dos beneficiários de todo o Brasil. Evolução do fundo. O plano de saúde, né, ele tem um fundo assistencial, acho que é de conhecimento de todo mundo, né, de todos os participantes. Esse fundo foi criado lá na época da instituição, da criação dos planos de saúde. Esse fundo ele tem sido administrado para auxiliar aí a custear os benefícios dos nossos usuários, né? Em novembro de 2019, o fundo assistencial estava com 45 milhões de reais, né? Esse valor aí já esteve 42, já teve até abaixo de 40 mil reais, e com base exatamente nos estudos atuariais e na avaliação de qual o percentual a ser utilizado, esse fundo, ele cresce e decresce, né? Quanto mais nós usamos o fundo, quanto mais ele cai. Quanto mais nós preservamos ele, quanto mais ele consegue se manter para um auxílio aí dos beneficiários, né? O fundo assistencial hoje paga o teto de contribuição, né? Então, os 17% até até abril de 2020. Ele também custeia o subsídio do PASO-FV, custeia o subsídio dos seletistas, que também não recebem esse valor, né? E os programas de promoção, aí, em 0,3% dele são investidos aí para os programas de promoção da saúde e prevenção de doenças, além de ser utilizado como colchão, né, gente? O que é esse colchão? Todo mês nós temos uma folha de pagamento, existe uma estimativa de valores. Caso haja, né, essa estimativa, ela ultrapasse o limite aí de 2,5% na curva normal, nós, acima do padrão, esses valores também são custeados pelo fundo assistencial, exatamente para não trazer impactos mensais na folha de pagamento, na folha da rede credenciada do Agros. Resultados da avaliação atuarial, né? Nós fizemos aí a metodologia na segmentação ambulatorial, a gente avaliou as consultas médicas, no segmento hospitalar, os honorários, então a gente pega toda essa base, né? Exames abaixo e acima de 437,50, considerando o limite de 175 que vigorou até abril de 2020, né? Na base também odontológica, a gente trabalhou com todas as especialidades, todas as áreas aí de atenção na base também, como urgências, radiologia, prevenção, dentística, todas as especialidades foram validadas, tá? O custo assistencial, ele se apresentou aí, né? O atuário, ele trabalha com os planos, e aí nós fizemos uma avaliação do custo puro, né? Médico hospitalar por faixa etária, e aqui nós temos o custo médio das consultas, dos exames acima e abaixo de 437,50, das terapias, né? Das demais despesas e das despesas hospitalares, né? Das internações. Então, honorários médicos, material, medicamento, diárias e demais despesas hospitalares. Então, aqui eu tenho uma média por faixa etária dos custos assistenciais, né? E aí, chegando a R$ 506,27, o custo do AgroSaúde 1 e 3 sem odontologia,
para a faixa etária acima de 59 anos. Nós temos aqui também os custos odontológicos, tá? Do plano 1 e 3 com odontologia. Por quê? Porque o outro plano, né, nós não temos odontologia. O sem odontologia, a gente tem que trabalhar só com custo puro, né, com os custos médicos hospitalares. E os com odontologia, nós temos que trabalhar também, acrescentar o custo odontológico, né? E aqui também nós temos uma tabela por faixa etária. Cada faixa aqui estabelece um custo na odontologia, né? Nós verificamos aqui o custo per capita de cada beneficiário que utiliza o plano odontológico, dentro da base de dados que nós tiramos aqui do Agros. A necessidade de receita, então, gente, o plano de saúde, né, o AgroSaúde 1 e 3, sem odontologia, nós temos aí uma despesa, nós apuramos para esse ano, né, de 2020 e 2021, uma despesa total de 874 mil reais, né, aproximadamente, com um custo médio de R$ 405,06, tá? O custo médio que nós encontramos em 2019 era de R$ 396,63. Isso representa 2,1% superior ao da avaliação de 2019, tá? Para o AgroSaúde 1 e 3 com odontologia, nós encontramos um custo médio aí, final, per capita de R$ 365,74. Isso também foi superior ao ano de 2019 em 2,6%, onde nós tínhamos um custo médio de R$ 356,46. Para, né, tendo em vista a quantidade aí reduzida dos planos AgroSaúde 2, sem odontologia, são só 51 beneficiários, nós então trabalhamos, né, com um percentual relativo em relação ao AgroSaúde, né, com odontologia ou um que tem acomodação apartamento. Então, nós encontramos aí um percentual de 87% dos custos médicos apurados para o plano AgroSaúde 1 com e sem odontologia. Então, o plano, o 2, né, ele teria aí um custo, em média, 87% do valor dos planos AgroSaúde 1 com e sem odontologia, tá? Então, nesse caso, o plano AgroSaúde 2 sem odontologia, ele tem um custo aí, nós encontramos uma despesa de R$ 16 mil, com um custo médio per capita de R$ 313,98, e aí, para 2019, né, em 2019, nós tínhamos R$ 330,57, o que caracteriza aí 5,52% inferior à avaliação de 2019, o valor aí que encontramos, né? Para o plano AgroSaúde 2 e 4 com odontologia, nós chegamos aí a um custo médio per capita, né, de R$ 254,11. Esse plano, ele tem aí ele acrescenta o custo odontológico, né, e ele ficou 2,8% superior ao valor que nós encontramos em 2019, que foi R$ 247,18. Essa avaliação da necessidade de receita, gente, ela é importante para verificar o seguinte: quanto eu preciso para gerir o plano e quanto eu precisava no passado. Lembrando que agora eu fiz uma estimativa de aumento de tabelas, de aumento de sinistralidade, ou seja, de valores utilizados do plano de saúde. Então, esse acréscimo, ele vai trazer uma diferença entre o que eu utilizei em 2019 e o que eu estarei usando em 2020, tá? Por isso a diferença, tá? E para o PASO FV, nós encontramos aí um custo médio de R$ 316,51. Em 2019, ela era 324, então nós tivemos aí um custo médio de 2,6% inferior ao estabelecido no ano passado, tá? E aí nós vamos para a receita atual e o resultado que nós apuramos para 2020, né? A receita atual, se nós formos avaliar, né, o quanto nós estamos retirando hoje, nós estamos arrecadando hoje dos beneficiários, né, e de todas as fontes de custeio, que são receitas de participantes, receitas de contribuição aí do titular e dependente e dos agregados, receitas da patrocinadora, né, pela medida provisória, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento aqui e Gestão, né? Nós temos aí 201 para o plano 1 e 3 sem odontologia. E do próprio Agros, né? Quanto nós realmente arrecadamos.
chegamos a um valor de R$796 mil aproximadamente, e nós precisamos de uma receita para o ano de 2020, 2021, de R$874 mil, 523,97. Tem um resultado projetado de déficit de 9,74% para o ano de 2020. Para o agro-saúde 1 e 3 com odontologia, nós chegamos aí, apuramos aí uma necessidade de receita de R$4.433.718,20, e vamos precisar de R$4.812.747,03, tá? O resultado projetado, um déficit de 8,55% em relação à receita atual. Para o agro-saúde 2, sem odontologia, nós temos apuramos uma necessidade de receita de R$14.250,15, e nós precisamos de R$16.013,05, também um déficit de 12,37% em relação à receita atual. O agro-saúde 2 e 4 com odontologia, nós apuramos aí uma necessidade de R$19.261,16, e precisamos aí uma necessidade de receita de R$22.869,94, também um déficit de 18,74% em relação à receita atual. Né? No plano PAS-UFV, nós encontramos aí nós temos hoje uma receita atual de R$7.386,78, e precisamos de uma receita de R$7.596,35. Temos aí um resultado projetado, um déficit de 2,84% em relação à receita atual. Essa planilha, né, essa tabela, desculpa, ela tem aí a proposta, né, do plano de custeio para 2020 e 2021, tá? Que seria a proposta de um reajuste linear, né? O atuário, né, o especialista na avaliação atuarial, ele entende que o ideal, principalmente porque a gente tem produtos com poucas pessoas no plano de saúde, o ideal é que a gente possa trabalhar com um reajuste linear, ou seja, que a gente consiga trabalhar com uma média, que nós teríamos aqui reajuste chegando a 18% a 2,84%. Então, a proposta é fazer uma média de todos os déficits aqui, e encontramos aí 8,77% é a variação entre a receita atual e a necessidade de receita, né? As diferenças aí que nós encontramos. E aí, quando a gente fala desse déficit, a gente tem que lembrar que nós temos o teto de contribuição, né? Esse teto de contribuição, ele faz com que esse reajuste, haja uma necessidade dele ser um pouco diferente, né? Ele tem que ser acrescido para que a gente consiga trabalhar o valor da real necessidade de receita. Então, de 8,77, nós deveríamos aplicar um reajuste de 9,41 nas tabelas de contribuição plena, para que a gente consiga ter a receita necessária para cobrir a proposta, né, os valores aí do plano de saúde, tá? O teto deveria ser reajustado de 17% para 18,6%. Importante colocar, gente, que o Conselho Deliberativo, a partir dessa proposta, né, do atuário, ele quis avaliar quais outras alternativas nós teríamos para conseguir dar um reajuste menor utilizando o fundo assistencial. Então, ele fez uma solicitação, né, aqui, desculpa, né, antes disso, eu gostaria de colocar de que o atuário tem uma recomendação que, se por um acaso a gente chegue em valores inferiores ao valor do INPC acumulado nos últimos 12 meses, como o regulamento estabelece, que o reajuste deve ser dado de acordo com o INPC acumulado desse período. Então, vamos aí para as simulações, né? Como eu havia falado, o Conselho Deliberativo, ele estabeleceu solicitou aí mais 5 cenários, né? 6 cenários, desculpa, que deveriam ser apurados aí pelos atuários, considerando aí retirada ou não retirada do fundo assistencial, né? E avaliando os percentuais de coparticipação. Esse ano, o Conselho Deliberativo, ele quis aí avaliar
a possibilidade de diminuir a coparticipação dos exames e consulta, e também o teto da coparticipação, ele pediu algumas simulações referentes a esse processo, né? Se a gente observar aqui, olha, dentro dos 6 cenários solicitados, um deles ele estabeleceu o teto de 19, e os outros, aliás, o primeiro, o quinto e o sexto, ele definiu aí o 19%, e os outros, ele pediu que o atuário calculasse de acordo com a coparticipação para cada um deles, né, desses cenários, o 3 e o 4 com 40%, o 2, o 5 e o 6 com 35%. E os tetos dessas coparticipações variando aí de 175, que era até abril de 2020, fazendo aí uma simulação de 140 e de 100 reais. Esses tetos e esses percentuais, né, de 35%, é uma possibilidade de diminuir a sobrecarga na hora da utilização dos procedimentos, né? A coparticipação ela é de 40% em exames e consultas, e havendo aí uma queda dessa coparticipação, ela deixa de penalizar aqueles que utilizam, e geralmente aqueles que utilizam mais também, né? Além disso, ela pediu, o Conselho Deliberativo solicitou que avaliasse também a possibilidade de aumentar o percentual de utilização do Promoprev retirado aí do fundo assistencial, passando de 0,3% para 0,4% do fundo assistencial. Foi também uma solicitação do Conselho Deliberativo. Essa aqui é a tabela resumo, né? Desde a avaliação regular que nós tivemos, olha, onde a gente tinha uma coparticipação até abril de 2020 de 40%, um teto de contribuição de 175, aqui o cursor está mostrando, né? Sem previsão de utilização do fundo, o reajuste seria de 8,77 foi apurado, a diferença entre a receita atual e a receita necessária, e o reajuste na tabela de contribuição deveria ser de 9,41%, o teto iria para 18,6%, desse aí, 1.298 pessoas, elas seriam aí, estariam nesse teto, cairiam no teto de contribuição, né? E titulares aí representando 22,38%. No cenário 1, eles chegaram aí uma necessidade de reajuste de 8,97%, né, com um teto de 19%, tá? E a coparticipação de 40% com limite de 175. No cenário 2, 35% de coparticipação, mantendo o teto da coparticipação em R$ 175, o reajuste seria de 11,19%, com um teto de contribuição de 18,9%. Lembrando aí que quem cairia no teto, 22,62% dos beneficiários. Cenário 3, 40%, 175 do limite, né, do teto de contribuição, o reajuste seria de 1,48%, né, se o teto de contribuição fosse de 17,3%, retirando 0,3% aí do fundo assistencial. E nesse aqui nós utilizaríamos o valor do fundo assistencial para pagar o teto de contribuição, para poder financiar o Promopev, o subsídio dos seletistas, né? E todos os valores sairiam aí, e o próprio colchão, ele saía aí desse percentual. O cenário 3, 4, 5 e 6 tem a utilização do fundo assistencial, tá? O cenário 4, nós teríamos uma coparticipação de 40%, com um teto de contribuição de 175%, com a utilização do fundo assistencial para todos os itens propostos no cenário 3, a necessidade de reajuste seria de 0,68%, com um teto de 17,10%, e 20,74% dos nossos beneficiários cairiam aí, né, estariam sujeitos ao teto. Cenário 5, com uma diminuição da coparticipação para os 5 e os 6, nós diminuiríamos a coparticipação para 35%, a proposta, o teto iria de 140 no cenário 5 para R$ 100 no cenário 6, né? A gente definiria aqui a necessidade de reajuste? Não, aqui nós vamos utilizar o percentual que é o INPC acumulado dos últimos 12 meses, né? Que está aí aproximadamente em 3,34%, lembrando que ele não fecha 100% até maio, até abril de 2020, por quê? Porque nós fizemos esse estudo aí de novembro de 2019 até o início de 2020. Então, a gente ainda não tinha, nós tivemos que projetar, né,
o percentual para chegar em abril, tá? O teto de contribuição em 19%, e aí nós tivemos o 18,14% de pessoas, de participantes caindo aí no teto de contribuição, com uma diminuição da coparticipação para 35%, né? E o teto também R$ 140 e R$ 100. Aqui a gente mostra quanto seria utilizado do fundo assistencial. Tanto na avaliação regular, no cenário 1 e cenário 2, nós não teríamos utilização do fundo assistencial. No cenário 3, 4, 5 e 6, nós tivemos aí os percentuais de utilização, né? No cenário 3, a gente utilizaria mensalmente 0,58% do fundo, no cenário 4, 0,57%, no cenário 5, 0,33% do fundo, e no cenário 6, 0,35% do fundo. Então, o Conselho Deliberativo, em reunião, né, realizada para definição do plano de custeio do plano de saúde para vigorar de maio de 2020 para até abril de 2021, decidiu pelo cenário 6, tá? Uma utilização mensal de R$ 160.747,20 do fundo assistencial, o que corresponde aí a 0,35% do fundo mensal, tá? Esse fundo aí posicionado em novembro de 2019. Aqui eu só queria apresentar um pouco a formatação do custeio dos planos de saúde. Eu sempre gosto de apresentar esse slide, né? Nós temos, como eu estava falando, né? Como eu estava explicando para vocês, nós temos que calcular essa necessidade de receita. O que seria isso? Eu tenho que avaliar tudo que eu vou gastar, né? Eu vou ter que ter despesas assistenciais, despesas operacionais, despesas da Promoprev, né? Tudo que é despesas que nós vamos ter no plano de saúde, estabelecer qual é a minha necessidade de receita. A partir dessa necessidade de receita, eu distribuo, né? O cursor vai estar mostrando aqui para vocês, o custo por faixa etária e grupo familiar. A partir desse custo, eu vou, então, retirar, subtrair o valor do subsídio que o governo federal repassa para cada um dos beneficiários, né? E a gente faz isso aqui dentro do grupo familiar. Nós somamos todos os custos da família e retiramos todos os valores calculados lá de subsídio, como eu mostrei para vocês na tabela de subsídio. E aí eu chego num resultado, né? Eu tenho um custo menos o subsídio, eu chego no resultado. Se esse resultado for menor ou igual a zero, a minha contribuição é zero. Ou seja, todo o valor enviado do governo federal como subsídio paga 100% do meu plano de saúde, né? Então, eu não tenho que pagar mais nada. Se o resultado for maior que zero e menor que o teto, o meu custo vai ser o resultado. Ou seja, eu tenho um custo, eu tiro o subsídio e esse valor ele é menor do que o teto. Então, eu tenho que pagar o valor total da minha contribuição. Se esse resultado for igual ou maior do que o teto, o valor é o teto, né? Que até abril era de 17, né? Com a proposta, como a gente mostrou aqui na proposta anterior, com essa proposta, o subsídio, o teto de contribuição foi para 19%, né? Então, aqui nós temos um teto de 19%, que vai ser subsidiado pelo fundo assistencial, o custeio da contribuição dos aposentados e pensionistas, CLT, né? Ele também vai subsidiar. O programa de promoção da saúde e prevenção de doenças passa de 0,3% para 0,4%, e as contas que ultrapassam a margem de segurança estatística de 95%. Como eu falei, o fundo também é utilizado como um colchão para amortecer aí os custos assistenciais, né? E aí eu trago algumas simulações para vocês, com e sem reajuste. Então, o que vocês pagavam? Então, eu vou dar um exemplo de um titular de 54 anos, né? Com um cônjuge de 45 anos, filhos de 15 e 20 anos, com uma remuneração de R$ 2.400. Ele está no AgroSaúde 1 com odontologia, tá? Então, eu vou aqui calcular o custo por faixa etária. Então, o titular, R$ 464,55, é o que ele pagava até abril, tá, gente? 318 aí para o cônjuge, R$ 132,72 para o filho de 15 anos e R$ 159,25 para o filho de 20 anos. Então, ele tem aí um custo do plano de saúde de R$ 1.075,07. O que o governo encaminha mensalmente para essa família, né, para esse grupo familiar?
R$ 176,94 para o titular, R$ 171,49 para o cônjuge, R$ 135,42 para o filho de 15 anos e R$ 142,47 para o filho de 20. R$ 626,32. Contribuição do participante, então, vai ser o valor do custo, R$ 1.075,07, menos R$ 626,32. R$ 448,75. O participante, então, como ele ganha R$ 2.400, eu tenho que calcular o teto de contribuição. Até abril, 17%, ele então tinha um teto de 408. A contribuição devida dele não vai ser o resultado, vai ser o teto, porque o teto é menor do que o resultado. Nós temos aí que ele pagaria R$ 408 para ele, a esposa, a esposa, ou o seu marido, o seu cônjuge, né? E seu grupo familiar, de R$ 408. Uma diferença de 40,75 entre o resultado e o teto. Esse valor aqui, quem paga é o fundo assistencial. Com o reajuste, essa mesma família, tá? Com o reajuste, o subsídio não mudou, né? Vocês veem aqui que ele permanece R$ 626,32. O que alterou foi o custo por faixa etária, né? Nós, então, tivemos um reajuste de 3,34%. E o teto de contribuição, que passou de 17% para 19%. Então, o custo dele passou a R$ 1.110,98, menos R$ 626,32, esse valor não mudou, ele então tem um valor de R$ 481,66. Esse é o valor, então, calculado para ele. Vocês lembram que no anterior era R$ 448,75, agora R$ 481,66. O teto de contribuição passou para R$ 456 reais, estabelecendo aí 19% do teto de contribuição. A contribuição devida, então, vai ser o teto, R$ 456, uma diferença de R$ 25,66, que vai ser retirado do fundo assistencial. Então, fazendo uma simulação, gente, com o mesmo grupo familiar, só que sem o reajuste, ou seja, o valor que vigorou até abril de 2020, tá? O que acontece? O custo do participante, ele não altera, né, com o que a gente tinha feito de simulação, R$ 1.075,07, né? R$ 1.075,07. O subsídio, ele vai alterar, porque quanto maior o salário, menor é o subsídio. Então, nesse caso, o subsídio foi para R$ 466,93, um menos o outro. Esse participante, com o mesmo grupo familiar, só que ele ganhando R$ 5.500, né, no mesmo plano, ele passa a pagar R$ 608,14. O teto de contribuição até abril era 17%, então o teto dele seria R$ 935. Como o teto é superior ao valor que ele pagaria, ele vai pagar um resultado, que seria R$ 608,14. Então, esse participante, até abril de 2020, pagava R$ 608,14. A partir de abril, né, a partir de maio, ele tem o reajuste de 3,34%, passando o teto para 19%. O teto, gente, aqui não muda nada para ele, porque como ele não cai no teto, né, o teto, né, é acrescido, mas ele não interfere no valor que ele vai pagar. O que vai interferir vai ser exatamente o reajuste. O auxílio é o mesmo e o reajuste, ele passa a pagar, ele saiu de uma contribuição de R$ 1.075,07 para uma contribuição de R$ 1.110,98, menos o subsídio do fundo do governo federal, de R$ 466,93, a contribuição dele, então, passa para R$ 644,05. Então, ele passou de R$ 608,14 para R$ 644,05. Então, como o teto foi em cima de 5.500, que é o salário, 19%, 1.045, ele vai pagar o resultado aqui, R$ 644,05. Essa é uma tentativa de mostrar, né, para vocês a simulação entre antes e após o reajuste e a diferença de valor que vai ser paga, né? E também mostrando um salário de 2.000, né, de 2.400
para 5.500, mostrando que existe diferença. Pode ter o mesmo grupo familiar que, avaliando o seu salário, o subsídio que é repassado, ele altera, né? Porque ele é pago de acordo com as idades e com a faixa salarial, tá ok? E aí, gente, são essas as informações que nós preparamos para vocês, né? Aí a gente sente muito de não estar presente, né? Não poder passar essas informações de forma presencial para que a gente pudesse já estar respondendo as perguntas, né? Sempre que a gente faz a reunião, é sempre muito bom trocar essa experiência com vocês em relação a como está sendo feita a gestão. Outros dados são importantes, vocês não só perguntam sobre o custeio, mas sobre outras questões, mas eu estou aqui e fico à disposição, tá? Agradeço essa oportunidade de estar aqui e a vocês também. E, assim, solicito, né? As informações, elas podem ser solicitadas, podem ser enviadas, aí tá o e-mail, né, contatos@agros.org.br, que vai direcionar para que a gente possa aí fazer a resposta para vocês, tá? Muito obrigado e boa tarde.